Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje é um dia especial. As mamães aí, um beijo no coração delas, que Deus as abençoe, né? Muitos vão sair daqui, vão almoçar com as suas mães, enfim, tem todo o movimento aí. Mas queremos deixar aqui o nosso abraço às mamães, hoje, primeiro, nesse mês de maio. Muito bem, meus irmãos. Chegamos em um capítulo interessante das Sagradas Escrituras. Um capítulo que exige de nós um desafio na nossa atenção, um desafio no nosso compromisso, um desafio para entendermos, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Estamos falando já, desde domingo passado, sobre genealogia. E domingo passado nós falamos da genealogia da semente da serpente, que é a genealogia de Caim. Hoje nós vamos abordar sobre a genealogia da mulher. E quando nós falamos de genealogia, e domingo passado o Márcio nos trouxe esta importância da genealogia nas nossas vidas, hoje, atualmente, uma pessoa que quer viajar para o exterior, para a Europa, vamos falar da Itália. Então surge uma pergunta: até que geração alguém pode tirar cidadania italiana? E aí o consulado italiano tem a sua resposta. Não existem limites para que o direito seja passado, portanto não importa quantas linhas de descendência já se passaram. Se você comprovar que é descendente de italiano, então você tem direito à cidadania. Então nós vemos a importância da genealogia hoje, essa busca das pessoas quererem também ir para outro país e ver se tem algum parente para que ela possa ter ali uma cidadania reconhecida e comprovar essa cidadania. Muito bem, o texto que nós vamos ler nesta manhã é da nossa reflexão. Eu gostaria que você abrisse aí em Gênesis capítulo 5, do verso 1 ao 32. Nossa, pastor, 32 versículos, isso, 32. E nós vamos ler os 32, genealogia, né? Este texto nos apresenta uma lista genealógica tão mais importante do que a genealogia pesquisada hoje para fins de visto permanente. Em um outro, e essa genealogia do visto permanente é para o mundo passageiro, é para um país passageiro. Então a genealogia que nós vamos ler hoje, como o apóstolo o apóstolo Paulo nos diz lá em Efésios, no capítulo 3, versículo 14 e 15, ele diz assim: por essa razão eu me ponho de joelho diante do Pai, de quem toda a família dos céus e da terra recebe o nome. Então essa genealogia que nós vamos também refletir hoje é a genealogia da família de Deus. Uma genealogia mais importante do que essa genealogia terrena, que buscamos muitas vezes um visto para morar fora. E essa genealogia bíblica e outras contidas nas Escrituras, como em Crônicas, em Números, em outros textos bíblicos, elas devem ser consideradas dignas de uma leitura prazerosa, digna de seu entendimento. Um certo pastor, ele fez uma leitura da genealogia da seguinte maneira, prestem atenção, ele começou assim: Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá. Deu uma olhada no restante do texto, que a lista era longa, e continuou: e eles continuaram gerando um ao outro, página abaixo, até a metade da página seguinte. E muitas vezes nós fazemos isso com a leitura da genealogia. Quando nós chegamos na leitura da palavra de Deus e chega na genealogia, nós pulamos todas as páginas para continuar, porque fulano gerou Cicrano, Cicrano morreu, gerou Cicrano, e Cicrano foi assim, vai até lá embaixo. E vai os versículos todos, né? Então, quantas vezes nós fazemos isso ao ler a genealogia?
E Gênesis 5, de 1 a 32, meus irmãos, será a nossa leitura, porém não igual a esse pastor, prometo. Então gostaria que vocês colocassem em pé nesse instante. Por que a importância da genealogia e por que a importância da leitura da genealogia na palavra de Deus? Porque elas são inspiradas por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que todo homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Faz parte da Escritura. Então é a palavra de Deus inspirada por Deus, para que nós possamos aprender sobre a história do povo de Deus. Vamos ler o texto então, versos de 5, de 1 a 32. Espero que você não faça igual o pastor, me espere lá só no 32, ok? Acompanhe a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus os criou homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Ele deu o nome de Sete. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos, gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, Enos viveu 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou Maalalel. Depois que gerou Maalalel, Cainã viveu 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalalel viveu 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Verso 18. Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus. E depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Metusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Metusalém viveu 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos, gerou um filho, deu-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Noé tinha 500 anos de idade e gerou Sem, Cã e Jafé. Oremos. Pai de amor, obrigado pela Tua palavra que está em nossas mãos.
que foi inspirada por Ti. E muito obrigado porque nós estamos hoje, Senhor, estudando esta palavra, que o Senhor possa estar nos dando sabedoria, discernimento, Pai, para que nós possamos entender a Tua vontade para as nossas vidas. Que nós possamos, Pai, compreender que a genealogia, Senhor, colocada nas Escrituras, Senhor, é algo tão importante, Senhor, e muito importante para as nossas vidas, para entendermos, Senhor, a Tua vontade, o Teu desejo, tudo que o Senhor desejou no seu coração desde a eternidade. Que nós possamos sair daqui vivificados pela Tua palavra. Usa-me, Senhor, como instrumento vivo aqui nas Tuas mãos, como um instrumento facilitador, e que eu, em primeiro lugar, possa colocar em prática tudo aquilo que pregarmos esta manhã, Pai, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Muito bem, se você nunca leu a genealogia, você acabou de ler uma agora, né? Toda. Este capítulo que acabamos de ler apresenta a genealogia, meus irmãos, histórica, autêntica, da primeira geração do mundo, da criação até o dilúvio. O verso 1 e 2 que nós lemos aqui, nos convida a inculcar nossas mentes. E é isso que Moisés tem o seu propósito, o seu objetivo, é a repetição que vimos referente à criação do homem. Deus criou o homem, portanto ele não pode ser seu próprio Senhor. Moisés, ele quis inculcar isso na mente do povo de Israel, que o homem, ele não se criou por si mesmo. Então o homem, ele não pode ser senhor de si mesmo. Ele tem um Criador, ele tem um Deus, ele tem um Senhor que o fez, que o criou e que determinou muitas coisas para que ele fizesse. Uma delas era a obediência, lá no jardim. Outra era para cuidar do jardim, era para cultivar. Então criou o casal para que eles pudessem então estar tomando conta ali de tudo que o Senhor criou. Mas infelizmente nós vimos que o homem então caiu em pecado. Adão caiu em pecado, Eva caiu em pecado. Então, desta forma, o homem ele foi condenado a sair daquele jardim e viver agora de maneira suada, de maneira severa, de maneira com que ele tinha que trabalhar, derramar do seu suor para cuidar das coisas que tinha. Então, aí nós vemos aí no verso 1 e 2 que Moisés escreve: este é o livro da genealogia de Adão. Esse é o relato desta genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. Mas depois do pecado, o homem perdeu essa semelhança, a imagem e semelhança de Deus, ela foi corrompida pelo pecado. Mas nós percebemos aqui nessa leitura longa e no início dessa leitura, percebam que essa genealogia não menciona Caim. Nós estamos falando de árvore genealógica, certo? Então aqui nós não mencionamos Caim, a palavra de Deus não menciona Caim. Moisés ele não coloca Caim aqui como parte da genealogia de Adão. Esta genealogia aqui no capítulo 5, ela inicia com Sete. Este filho de Adão tem menção honrosa nessa genealogia, porque Sete passa a ser a semente da mulher. Assim como vimos domingo passado sobre o resultado, as consequências da genealogia da semente da serpente, hoje nós veremos em Sete a genealogia da semente da mulher. E outro detalhe que nós encontramos aqui, Sete foi gerado à semelhança de Adão. Então nós vemos aqui que Adão então saiu da presença do Senhor, então Sete, ele herdou de Adão o pecado. Adão foi gerado à semelhança de Deus, porém Sete foi gerado à sua semelhança. E nós vemos então que a semelhança que carrega o pecado, desonrado, frágil e mortal. Sete então tinha esse caráter de ser frágil, desonrado, mortal, desprezível.
como ele próprio, Sete nasceu corrompido pelo pecado. Em Salmos 51:5, nós vemos Davi dizer o seguinte: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Foi dessa forma que Caim nasceu. Ele nasceu em pecado. Mas Caim aí a semente da mulher, Sete, a semente da mulher, essa semente então que traria para a história do povo de Deus, a promessa de Deus sobre as nossas vidas, o decreto de Deus feito lá na eternidade e todo o cuidado de Deus que ele teve durante o decorrer da história. E nós vimos aqui então que aqui a promessa do Senhor, que o Senhor fez a Adão sobre essa semente que viria realmente para ferir a semente da serpente, ela chegou. Vemos aqui o reverso da semelhança de vida na qual Adão foi feito. Uma lição importante aqui, meus irmãos, na genealogia da semente da mulher, é ver a graça de Deus presente. E nós vemos que a graça do Senhor, ela não corre no sangue, mas a corrupção, ela sim, o pecado corre. Vemos que um pecador gera outro pecador. Um santo não gera outro santo. Então, filho de pastor não é crente. Filho de crente, crentinho não é. Porque nascemos em pecados e há necessidade da salvação em Cristo Jesus. Então, esses versos que nós lemos, os primeiros aqui até o 3, nós vimos então que Adão gerou Sete, e Sete foi gerado em pecado, e nós vemos um detalhe aqui em todos os versículos, a repetição, e viveu tantos anos e morreu. Então, meu amigo, você pode ser a pessoa mais influente da sociedade, você vai morrer. Você pode ter o banco lotado de dinheiro, um cofre só para você, um dia você vai morrer. Você pode ser um durão, sem dinheiro até para pegar o ônibus, você vai morrer também. Porque Deus não vai ter pena de você, porque você está sem dinheiro. Mas o cumprimento da morte aqui, então, a promessa que Deus fez para Adão, ela foi cumprida. Do pó você vai voltar, do pó você voltará. Do suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E nós temos essa promessa lá em Gênesis 3, verso 19. Então, a promessa do Senhor aqui cumprida. E embora Adão não tivesse morrido ali, meus irmãos, naquele momento que o Senhor colocou a sua justiça sobre ele, o seu juízo, de Deus sobre a sua vida, naquele exato momento, Adão, ele não morreu, mas ele começou a morrer. No momento em que Deus derramou da sua justiça, toda a vida de Adão foi como de um criminoso condenado, pecador. Mas como alguém já crucificado, que morre lentamente, pouco a pouco. Mas esse dia vai chegar. Chegou para Adão, vai chegar para mim e vai chegar para você. E vemos aí então a relação aí do verso 4 e 5, que Adão gerou filhos e filhas, e ele morreu. Promessa do Senhor ali decretada. No verso 6 ao 18, nós vemos aí os patriarcas. Nós vemos aí Sete, Enos, Cainã, Malalael. Esse nome é bonito para pôr no filho, hein? Malalael e Jared. A leitura desta genealogia que nós fazemos aqui a respeito desses homens, não encontramos nada notável na vida desses homens. Nada que possa ser destacado no texto e falar assim, olha, isso é notável, olha aqui, o Senhor nos colocou aqui. Mas nós podemos pensar que foram homens prudentes, que foram homens dessa geração devotos a este Deus, que foram homens escolhidos por Deus para dar sequência a tudo aquilo que Ele decretou na eternidade, tudo aquilo que Ele prometeu na eternidade, da vinda da semente, da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo,
da vida que nós teremos na eternidade com Jesus Cristo. Mas o Espírito Santo, ele permitiu com que o registro de seus nomes e o nome dos seus filhos fosse colocado nessa genealogia. Deus achou adequado deixar assim registrado em sua palavra, para nós entendermos que existe uma história aqui a ser cumprida, que nós hoje fazemos parte dessa história pela graça de Deus, que a genealogia da história do povo de Deus, hoje nós somos filhos de Deus, adotados por Jesus Cristo através do seu sangue. Deus achou adequado deixar assim registrado em sua palavra. Vemos aqui o prazer de Deus que tem nos nomes do seu povo. O Senhor, na sua palavra, nomeia cada um deles, para nós entendermos que teve aqui, que esses homens viveram, que isso existiu, que foi verdade. Porque muitas vezes nós lemos a genealogia e a quantidade de anos de vida desses homens é longa. 900 anos, 800 anos, 500 anos. E muitos dizem que, pelos estudos e pelo entendimento que nós podemos, assim, colocar, é que Deus permitiu com que esse povo vivesse todos esses dias para a procriação, para que enchesse a terra. E outra promessa que nós vemos na genealogia é esta promessa do crescei e multiplicai. E o Senhor, então, Ele descreve, o Senhor permite aqui na sua palavra, nós entendermos e colocarmos em prática a palavra do Senhor, entendendo que ela está realmente nos ensinando sobre a história do seu povo. E esses homens não eram santos. Esses homens, eles eram devotos realmente da palavra de Deus. Esses homens, eles tinham a sua particularidade ali para que eles pudessem, então, honrar e cumprir aquilo que o Senhor determinou de obedecer a Ele, porque eles cresciam ouvindo possivelmente as histórias de Adão, eles cresciam no meio daquilo que tinha acontecido e colocavam em seus corações para que eles pudessem, então, praticar a palavra do Senhor. Esta genealogia, algo interessante, ela difere bem da genealogia da semente da serpente, meus irmãos. Em Caim, Caim que é mencionado rapidamente, conforme a genealogia de Caim é mencionado rapidamente ali no capítulo 4, 18, bem rapidamente. Já a semente da mulher aqui, essa genealogia, ela é longa, ela é detalhada, e não apenas em números. Nós somos informados quanto tempo viveram no temor do Senhor. Na semente da mulher vemos a genealogia, meus irmãos, da fidelidade de Deus em si mesmo. Deus é fiel em si mesmo dentro dessa genealogia, porque Ele, para cumprir o seu decreto, cumprir tudo aquilo que Ele fez, Ele se satisfaz em permitir com que estes homens, então, fossem aqueles geradores dessa família de Deus. Somos informados quanto tempo viveram no temor do Senhor. Vemos a genealogia da fidelidade de Deus em si mesmo, formando e separando o seu povo escolhido pelo nome. O Senhor nos chama pelo nome. Naquele grande dia, o Senhor vai nos chamar pelo nome. Vemos Deus direcionando sua genealogia no decorrer da história para o cumprimento da sua promessa. Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar. Promessa do Senhor, Gênesis 3:15, cumprido aqui na geração da semente da mulher. Vemos nessa genealogia bíblica o cumprimento da bênção do Senhor sobre o povo dele. Mesmo pecadores, aqueles homens como nós também somos, mesmo nascido em pecado, aprove o Senhor cuidar desse povo, derramar do seu cuidado, derramar da sua graça desde a eternidade, para que nós pudéssemos chegar aqui hoje presente aqui, e perceber que Jesus Cristo, Ele vive e reina para sempre. Um dia
irá buscar a sua igreja, mas porque o Senhor separou desde a eternidade aqueles que iriam cumprir a sua vontade. E nós vemos então aqui Deus derramar da sua promessa, e cumprir a sua promessa, na verdade, Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeita-na, tenham domínio sobre peixes de mar, sobre aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então o Senhor derrama do seu cuidado e cumpre a sua promessa, permitindo que esta geração se multiplicasse. A fidelidade de Deus em si mesmo nos mostra nessa genealogia o seu amor para com a sua criação, principalmente por seu povo. E vemos, mais uma vez repetimos, a sua promessa sendo cumprida. Estas jamais poderiam ser quebradas, porque Deus, Ele é fiel. Ele mesmo, Ele é fiel a si mesmo. E nós, ser humanos, criados por Ele, jamais conseguiremos ser fiel, se não for a ação divina e o cuidado e a graça de Deus dispensada sobre a minha vida e sobre a sua vida. Vemos em Romanos 3, verso 10, 11, o apóstolo Paulo diz: como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. A palavra de Deus, ela diz que não há um justo, um sequer. Não há quem busque a Deus. Pela graça do Senhor, nós somos redimidos pelo sangue de Cristo. Vemos aqui também que nasceram, viveram e morreram. Aqui a verdade absoluta, ela é colocada na genealogia, sendo repetida várias vezes, do começo aí até o final do verso, dos versos, nós lemos aí essa sequência. Um dia morreremos, mas não sabemos que dia será. E aí nós vemos no verso 21 e 24, nesse verso nós encontramos ali alguém especial, que muda um pouco aqui a genealogia. O verso 21 diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus e depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Percebam que nesse verso não está dizendo Enoque viveu tantos anos e morreu, como os outros versos. Não vemos como as outras frases aqui descritas. O destaque aqui é Enoque andou com Deus. Aqui vemos nessa genealogia que este homem, Enoque, ele se preocupou em estar constantemente na presença do Senhor, andando com o Senhor. Difere da simples religiosidade, é colocar sempre Deus diante dele. Ele fez isso e nós precisamos colocar Deus sempre diante de nós. E agir com aqueles que estão sempre agir como aqueles que estão sempre sobre o seu olhar. O andar com Deus é isso, agir de maneira com que Deus está nos olhando todos os dias, sabendo que Ele está nos olhando e vendo os nossos atos todos os dias. É ter o desempenho e desejo e atitude de agradá-lo. Então Enoque, ele não morreu. Aqui o texto ele diz, Enoque, o Senhor o chamou. Possivelmente, então, Enoque não passou pela morte. O andar com Deus era representado através das ações dos sacerdotes, nós lemos na palavra de Deus. Se nós lermos lá Zacarias 3, 7, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, se você andar nos meus caminhos e observar os meus preceitos, você julgará o meu templo e guardará os meus átrios. Eu lhe darei livre acesso entre estes que aqui se encontram.
O apóstolo Paulo nos diz: a minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E nós vemos então aqui o Senhor nos colocando nesse momento, entendendo como nós seremos glorificados diante dEle. Aqueles que ficarão na terra, na volta de Jesus Cristo, esses terão um corpo glorificado, serão arrebatados para junto de Cristo. Assim como Elias também, 2 Reis 2,17, ele foi arrebatado por Deus. Então nós vemos aqui o poder de Deus na genealogia, demonstrada na genealogia, que Ele tem o poder para fazer isso. Somente o Senhor tem o poder realmente de transformar as nossas vidas. E aí nós um dia seremos glorificados, nosso corpo será glorificado diante do Senhor. Então Enoque aqui é um homem especial. Eu creio que Enoque viu a sua família, o seu pai, cuidar das coisas, devoção de Deus, e ali começou então também a mesma prática, e aí ele tomou mais uma intimidade maior com Deus, e a palavra do Senhor diz assim: filho meu, atende para os meus ensinamentos, para que os seus dias se prolonguem da terra. E Enoque, então, ele não passou pela morte. Verso 25 e 27, meus irmãos, nós vemos aí Matusalém. Viveu 180 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Metusalém viveu 180 anos. Depois que gerou Lameque, Metusalém viveu 782 anos. Teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. E aqui nós temos aquele que entrou no Guinness, né? Aquele que viveu mais. Até agora, nem um cientista, nem um laboratório conseguiu desenvolver, e jamais será desenvolvido um remédio que dê a vida prolongada desta maneira. Mas aqui nós temos um homem em destaque também, que nós vemos que é um homem que foi devoto, temente ao Senhor, mas morreu. Não como Enoque, foi transladado, mas aqui morreu. Então o Senhor nos mostra aqui que você pode ter uma longevidade de vida grande, enorme, mas um dia também você vai passar pela morte. E aí nós vemos aqui que depois que gerou Lameque, Metusalém viveu 782 anos e teve filhos e filhas. E todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Metusalém, então, ele gerou Lameque. E aí nesse verso do 25 ao 27, nós vemos aqui o contraste deste Lameque, nesta genealogia, com a genealogia do capítulo 4. Enquanto o Lameque da genealogia de Caim fala de homicídio, capítulo 4, versículo 23 e 24, este Lameque da genealogia de Sete fala de esperança. E nós temos aí então algo muito importante que o Senhor, Ele nos coloca, que haverá esperança para o povo do Senhor, aquele povo escolhido. E o Senhor vai preparar, e o Senhor prepara o seu caminho, o caminho para este povo, para que aquele grande dia possamos estar juntos, honrando e glorificando a Deus. Lameque, então, ele tem esse contraste de pregar a esperança. Somos pecadores, passamos dificuldades, trabalhavam, suavam, né? Mas pregava e mostrava que a palavra do Senhor mostrava que há esperança em Deus. E aí nós vemos o verso 28 a 32. Aquele que Lameque viveu 180 anos e todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou filhos e filhos. E deu-lhe o nome de Noé, dizendo: este
nos consolará. Depois que gerou Noé, Lameque viveu Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos. Esta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos. E teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos. E morreu. Noé tinha 500 anos de idade. E gerou Sem, Cã e Jafé. A próxima mensagem, capítulo 6, será mais escorrido sobre Noé. Mas nós vemos aqui que Noé, ele é um tipo de Cristo. Aquele que estaria direcionado por Deus para trazer salvação para aquele povo que seria realmente obediente à palavra dele. Nós vimos aqui que antes do dilúvio, nem todos obedeceram à palavra, porque Noé começou a pregar a palavra e falar para que ele se arrependesse dos seus pecados, mas enfim, nós veremos no capítulo que vem o que aconteceu, o dilúvio. Mas enfim, nesse momento aqui nós vemos que esse Noé, que é o tipo de Cristo, quando nós falamos tipo de Cristo, é tudo que é relatado no Antigo Testamento, que tem sombras de Jesus Cristo, como o Cordeiro Pascal e como os sacrifícios que haviam no Antigo Testamento. Jesus Cristo foi esse Cordeiro Pascal. Quando nós vemos aqui, então, esse relato de Noé entrando na arca para que fosse, então, liberto, então, do castigo e do juízo de Deus, mas ali nós vemos ali que é uma figura de que interessante que lá na frente nós vamos ver que quando começou o dilúvio, Noé, ele quis abrir a porta, mas o anjo fechou por fora, e nós vemos então que a graça, a salvação do Senhor é somente por Ele. E Noé então aqui, ele foi dito na palavra de Deus, Ele nos consolará dos nossos trabalhos e das nossas fadigas, de nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Jesus Cristo, Ele veio para nos dar alívio. E o Senhor, Ele nos diz assim, que o jugo é pesado, mas que Ele estaria conosco, carregando. O Senhor, Ele é um Deus que não nos desampara. O Senhor é um Deus que cuida de nós. E quando nós vemos Gênesis, esses capítulos que nós estamos estudando, que o pecado, ele está presente, que o homem, ele foi desobediente a Deus, nós vemos o cuidado de Deus, quando Deus colocou o sinal ali em Caim como graça, como cuidado, não destruiu, não matou Caim naquele momento, mas todas as consequências ali, nós vemos do pecado o que aconteceu, e nós vemos então que o homem, ele se corrompia cada vez mais, através da semente da serpente, e esse pecado então, faz presente em nossas vidas também, mas nós vemos aqui que como Noé, ele seria o consolador, aquele que ajudaria, Jesus Cristo então também, ele é presente em nossas vidas para nos consolar, para nos ajudar. E Noé, então, aqui nós vemos em Noé aqui um tipo de Cristo. Vemos na genealogia, então, a importância, meus irmãos, dessa genealogia extensa, e tem outras também bastante interessante, mas vemos que a genealogia aqui, esta mostra a promessa do Senhor para as nossas vidas. E para a nossa aplicação, meus irmãos, nesta manhã, nós vemos nessa genealogia a fidelidade do nosso Deus, em primeiro lugar, em si mesmo. O Senhor se agradou em fazer todas essas coisas. Nós vemos na genealogia o decreto de Deus desde a eternidade. Nós vemos na genealogia a providência de Deus, cuidando no tempo dele e dentro da sua história, da história dele. Nós vemos a justiça de Deus sendo aqui manifesta. Deus é amor, mas é justo. Nós vemos aqui que nosso tempo, ele é passageiro.
e se nós não tomarmos cuidado, e se nós não nos atentarmos na palavra de Deus e nos preocuparmos, como Enoque, em andar com Deus, nós vamos ser castigados por isso, e nós não vamos ser abençoados, e Deus fica triste em seu coração. Porque, meus irmãos, nós somos o povo de Deus, nós somos a família de Deus. Nós vemos o cumprimento de Deus, Salmo 100, verso 5, diz o seguinte: porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Eu tenho um neto genérico, né? Que é o Benjamin. E eu falo para o meu filho, aí vai demorar para mandar um neto para mim? Pai, espera. Mas eu vejo aqui a promessa do Senhor, que Ele sempre estará conosco, a sua misericórdia será derramada de geração em geração. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que temem ao Senhor. Lucas 1,50. Se somos fiéis, se somos infiéis, a palavra do Senhor diz, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Eu posso até pecar, eu peco todos os dias, mas a fidelidade do Senhor se mantém, porque a graça dele foi dispensada sobre a minha vida. Não vamos ter mais dilúvio. Os pequenos dilúvios que nós temos aqui em janeiro, que são as enchentes, as catástrofes que nós vemos aqui, é um mero comercial do que vai acontecer no inferno com aqueles que não agradam ao Senhor. O pecado do homem degrada tudo o que ele criou, e o homem, ele sofre as consequências. A terra está gemendo, todos estão clamando por um Deus, por um Salvador, e aplicam a sua salvação no seu dinheiro, aplicam a sua segurança no seu status de vida, aplica a sua segurança no seu status de posição social, aplicam a sua segurança naquilo que ele pretende fazer amanhã, nos seus negócios, no dinheiro que ele está para receber. Esquece que o Senhor é dono de todas as coisas e um dia isso tudo vai acabar. Eu posso correr para um visto permanente em algum país, mas isso tudo vai acabar. Mas a genealogia do Senhor é eterna. E viveremos eternamente com o Senhor. Enquanto nós estivermos aqui, esta genealogia nossa, dos nossos filhos, é pregar a palavra de Deus para que nós possamos ser devotos desse Deus, entender a vontade desse Deus para a sua vida e para a minha vida. E Hebreus 11, 2, 7 diz o seguinte: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala pela fé. Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Autenticação de que Enoque existiu, que Enoque viveu. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Testemunho de que havia agradado a Deus. Será que nós nos preocupamos nisso? Ou será que nós estamos nos preocupando em só nos agradar? Em Deus só nos satisfazer? Eu preciso ser elogiado, eu preciso estar num patamar melhor, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Será que como nós estamos pensando a maneira de que, como nós estamos andando com Deus?
E a palavra do Senhor continua: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam pela fé. Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Eu fico imaginando Noé cortando aquelas toras de madeira enormes, construindo a arca, e o pessoal: cara, você está louco. Você está louco, não vai acontecer nada disso não, rapaz. E Noé ali temeu ao Senhor, creu na fidelidade de Deus. E Noé, então, ele cumpre aquilo que o Senhor desejou. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Todos esses homens, pela esperança, todos esses homens que foram colocados na genealogia da história do povo de Deus, muitos deles foram devotos ao Senhor, fiéis ao Senhor. E nós precisamos hoje, meus irmãos, pensar: até que ponto eu tenho sido fiel ao meu Deus? Até que ponto essa genealogia da palavra de Deus, ela fala ao meu coração? Até que ponto da minha vida Deus pode realmente contar comigo? Na minha agenda tem espaço para esse Deus? Eu tenho separado tempo para conversar com esse Deus? Eu tenho separado tempo para ler a sua palavra? Eu tenho me preocupado com a Igreja Batista no Centro, como esta igreja está se desenvolvendo diante do Senhor? Eu tenho me preocupado em ser realmente uma pessoa disponível para o serviço do Senhor? Ou somente na minha agenda eu tenho 10 minutos para Deus? Ou nem isso? E eu acho que Deus, Ele precisa me abençoar, porque quando eu estou passando por aflições, eu peço oração à igreja, para que Ele me livre do mal, para que me dê esperança, para que me socorra. Esses homens todos passaram por momentos difíceis, devotos a Deus, a esperança colocada em seus corações. E hoje, nós continuamos e aguardando agora esta semente que foi plantada, essa semente que foi germinada, Jesus Cristo que veio, vive e reina para sempre. Um dia Ele voltará, e um dia nós seremos corpo glorificado, estaremos diante do Senhor. E naquele grande dia, assim como a morte vai chegar para todos, todos estarão diante do Senhor. E muitos vão falar: mas Senhor, eu estive pregando, eu estive pregando a Tua palavra, eu estive evangelizando, eu estive cantando, eu estive no louvor, eu estive no coral, eu fiz tantas coisas para o Senhor vai olhar para ele e vai falar assim: aparta-te, porque jamais te conheci. O Senhor tem o seu povo escolhido, e o Senhor nos incentiva a pregar a palavra dele, dando a importância de Gênesis a Apocalipse. E a genealogia, ela se faz presente aqui. É a história do povo de Deus, a nossa história. Vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, por Tua palavra. Entendermos, Senhor, que o Senhor se faz presente em nossas vidas e que nada foge ao seu controle. O Senhor é fiel a si mesmo. E, Pai, nos ensina a sermos, Pai, devotos verdadeiros da Tua palavra. E que possamos transparecer através de nossas atitudes, dos mais mínimos que sejam, que aqueles que estão ao nosso redor possam ver Cristo em nós. Que nós, como Igreja Batista no Centro, possamos viver de maneira interna, uma maneira vívida da Tua palavra, porque jamais conseguiremos pregar a Tua palavra se, em primeiro lugar, nós não vivenciamos ela. E que nossas prioridades, Senhor, possam ser a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom para conosco.
Obrigado porque o Senhor derramou da tua misericórdia. Obrigado pela semente da mulher. Obrigado por Jesus Cristo. Obrigado porque a tua promessa foi cumprida na cruz. E obrigado porque Cristo ressuscitou. E um dia voltará para buscar a sua igreja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.